Fala família, Leonardo aqui, nesta tarde de segunda-feira, hoje uma segunda-feira diferente, dia 21/4/2025, feriadão, eu venho aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e nesse vídeo vamos falar muito de Copa Sul-Americana, porque o Vasco amanhã entrará às 21h30 em campo contra o Lanús, jogo válido pela liderança do Grupo G da Sul-Americana e o Lanús que terá alguns desfalques importantes, vamos trazer para vocês, vamos falar também da zaga do Lanús, vamos falar muito aqui também dessa preparação do Vasco, que terminou hoje e nós teremos retorno importante, porque tudo indica que o Adson estará à disposição, o Ryan também veio fazendo ali uma análise do que ele enfrentará amanhã, como será esse confronto e como está a preparação do Vasco. Ainda vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, porque hoje termina a quinta rodada, vou trazer a tabela, vamos trazer aqui uma análise do Lédio Carmona falando que esse Campeonato Brasileiro começa nivelado por baixo e tem também um jornalista lá da Band Esporte que tirou o Felipe Luiz pra nada, dizendo que o Fábio Carille é melhor treinador do que ele. Ainda vamos falar muito aqui de Lucas Freitas, temos algumas atualizações, vamos falar também aqui de algumas estatísticas do Vasco, principalmente no Campeonato Brasileiro, e ainda vamos trazer aqui mais um técnico contratado, agora é o Grêmio lá que está contratando, é a dança das cadeiras. Parece que por aqui, meu irmão, não vai haver contratação de técnico agora, porque o Carille vai se consolidando no cargo e a pergunta que não quer calar, merece ou não? Lembrando que hoje São Januário comemora 98 anos de existência. Vinheta e já já eu volto, galera. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, lembrando, 2 vídeos por dia e 2 lives aqui nesse canal. Inclusive, para você que me acompanha, você sabe que o seu like é muito importante. Sei que a galera anda meio desanimada com o Vasco, mas parece que deu uma melhorada. Deu uma melhorada? Opine aí. E eu também queria lembrar, principalmente para você que quer fazer uma grana extra, se divertindo, sem gastar um centavo. É sério, galera. Vai lá, não perca essa oportunidade do Inplay. Como eu disse, para você que busca fazer uma grana extra, o Inplay não é uma casa de apostas, é um game fantasy que te proporciona ganhar dinheiro de verdade. E eu não estou falando de 5, 10 reais, valores de 50 reais para cima. Inclusive, tem um campeonato de amanhã aqui, ó, para o Vasco da Gama, que está valendo R$1.000 para ser dividido por primeiro, segundo e terceiro colocado. Para isso, é só você pegar o link que está na descrição desse vídeo, nos nossos comentários fixos, e ali baixar o aplicativo ou entrar através do seu navegador. Tu vai entrar, claro, lá no canal Na Torcida Vascaínos, irá se inscrever e ali você vai participar de campeonatos como esse aqui, ó, que tá, no caso, 5 mil moedas, mas está valendo R$1.000, está valendo 1 milhão de moedas. Como é que acontece? As moedinhas que você vai ganhando no Inplay, você vai juntando na sua bolsa de moedinhas e depois você pode revestir essas moedinhas em dinheiro de verdade. Fica ligado aqui nas nossas lives, nas nossas programações, que nós vamos começar a fazer esses campeonatos aqui para você poder entender a plataforma. E detalhe, não te pede um centavo para você poder brincar. Você coleta moedas através da sua inscrição lá no canal, você coleta moedas assistindo vários vídeos todos os dias, através dos snaps, através do ranking, e você ainda pode coletar moedas através dos campeonatos gratuitos. Então não perca tempo, faça um Inplay,
tá ajudando muita gente aí, cara. Então, para você que tá atrás de uma graninha, cola lá conosco no Implay que você não vai se arrepender. Agora falando sobre as danças, ou a dança das cadeiras, melhor dizendo, tá aqui, ó, o Grêmio acerta a contratação do Mano Menezes. Mano Menezes, que há 3 ou 4 rodadas atrás era treinador do Fluminense e agora tá indo lá para o Grêmio, lá o Quinteiros, que até nós vascaínos, muitos de nós pedimos o Quinteiros aqui, foi demitido e saiu criticando bastante lá o Grêmio. Eu queria saber de vocês. Vocês queriam o Quinteiro, o Quinteiros no Vasco ou o Mano Menezes? Deixa aí a sua opinião para a gente poder seguir, ó. Um símbolo de resistência. São Januário completa neste dia 21 de abril de 2025, 98 anos. É claro que eu vou pedir sua opinião, porque esse São Januário aí está próximo, tá? De ser reformado, pelo menos o Vasco está tratando desse assunto com muita seriedade, e eu queria saber da sua opinião, se você vai sentir saudade desse antigo, eu vou sentir saudade, tá? Já tô logo falando, desse antigo São Januário ou não. E em falar em saudades, segundo o GE, representantes do Fenerbahçe vão ao Maracanã acompanhar Lucas Freitas em Vasco e Flamengo. Lucas Freitas foi titular novamente no Vasco e teve boa atuação contra o Flamengo no Maracanã no sábado passado. O jovem zagueiro foi acompanhado de perto por representantes do Fenerbahçe da Turquia, que gostaram da atuação do defensor e sinalizaram aos empresários do atleta que farão uma proposta em breve para o clube para tirar o Lucas Freitas do Vasco e levar para a Turquia. Agora, um detalhe que nós tivemos apurando, como eu disse, essa informação do Lucas Freitas subiu ontem, e muita gente falando que a multa rescisória do Lucas Freitas seriam 60 milhões de euros. Segundo a informação que nós obtivemos, não é 60 milhões de euros. Estamos tentando aqui descobrir quanto que é essa multa rescisória, mas a informação que temos é essa. Inclusive foi até o Amadeuzinho que apurou essa notícia, não chega a 60 milhões de euros, beleza? Ah, e outra coisa, essa multa, ela foi imposta pelo Vasco, não pelo Palmeiras, porque o Palmeiras tem 50% do atleta, cedeu ao Vasco de forma gratuita. Caso o Vasco venda o jogador, tem que dividir ali, é meio a meio, 50% do Vasco, 50% do Palmeiras. E, cara, a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje. E nessa rodada nós tivemos Corinthians 2, Sport 1, Vasco 0, Flamengo 0, Grêmio 1 e Internacional 1, Juventude 2, Mirassol 2, cara, uma rodada de muitos empates. São Paulo 2, Santos 1, tá aqui Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, Fluminense 1, Vitória 1, Fortaleza 1, Palmeiras 2, o Bragantino bateu o Cruzeiro 1-0 e hoje fecha a rodada 5 do Campeonato Brasileiro com Bahia e Ceará. E aqui está a tabela do Campeonato Brasileiro, aonde o Palmeiras tem 13 pontos, seguido do Flamengo com 11 pontos, o Fluminense 10 pontos, Bragantino 10 pontos, Ceará tem 7 pontos, Ceará que entra em campo contra o Bahia. Corinthians tem 7 pontos, Cruzeiro tem 7 pontos, Vasco tem 7 pontos e lá o Bahia tem 3 pontos. Então o Vasco vai encerrar essa 5ª rodada do Campeonato Brasileiro na 8ª colocação, que foi mais ou menos aquilo que o Felipe falou, que o nosso elenco é top 8 desse campeonato. O que chama a atenção é isso aqui, ó. Sport, 1 ponto, Bahia, 3 pontos, seguido de Grêmio, 4 pontos, Santos, 4 pontos. Esses aqui são os times que estão nesse momento no Z4. Claro, ainda tem muito campeonato, mas vamos lá. Atlético Mineiro, 5 pontos, com 5 jogos, para mim, é uma surpresa. O Botafogo também, 5 pontos, com 5 jogos, é uma surpresa. Também o Fortaleza, com 5 pontos em 5 jogos, é uma surpresa. E o Internacional, que era aí, né, tido como um dos favoritos a disputar título, 6 pontos com 5 jogos nesse início de campeonato, na minha modesta opinião, é uma surpresa, mas eu queria saber de vocês. E aí,
Tá aqui o Lédio Carmona, o vascaíno Lédio, falando sobre o Campeonato Brasileiro que ele enxerga que está sendo nivelado por baixo. Vamos ouvir. Deixa eu oferecer aqui uma análise que eu não sei exatamente o que ela tenha, o que ela traz de reflexão, mas eu vou levar para a mesa. Dos 20 times do Campeonato Brasileiro, do nosso bom Campeonato Brasileiro, 11 tem no máximo uma vitória, o que é extremamente melancólico, né? Mais da metade do campeonato tem no máximo uma vitória. E pesos de cabeça, pesados, Galo, pesos pesados, São Paulo, Galo, Inter, enfim, Atlético Mineiro, Botafogo, Grêmio. tem pesos pesados aí. Tem no máximo uma vitória. E isso pode ser explicado por um outro número. 1/3 dos jogos até agora terminaram empatados. Você teve 49 Foi o que eu falei, jogos muito no empate. campeonato, que hoje Fortaleza, Mirassol, Santos, tudo tem uma vitória. São O Paulo. único que não tem uma vitória é o Sport, tem 0. Isso pode ser explicado, um dos motivos de explicar isso é o seguinte: 1/3 do campeonato, 17 jogos de 49, que os 50 é hoje, Bahia e Ceará, terminaram empatados. Então, 1/3 termina empatado. É muito empate. Isso aí vai deixando os times empacados na tabela de classificação. Agora, eu não sei se isso é bom, se traz equilíbrio, ou se é um equilíbrio por baixo, se está muito discrepante para a turma de cima. Agora, só ninguém gabaritou, ninguém ganhou as 5, só o Palmeiras ganhou 4 e só 3 times ganharam 3. Então, são números que, na minha opinião, eu sou sempre pelo lado negativo, né? Eu acho que eu tenho essa alma meio ruim. Eu acho que o campeonato, por enquanto, está nivelado por baixo. Pronto, falei. Era isso. Nossa, cara, que começo de seleção é esse, que eu queria cara? dizer, cara. Mas o campeonato está nivelado por baixo. começo é esse, cara? É só a minha opinião, velho. Eu tô mandando reflexão para vocês. Reflitam. Você já almoçou, velho? Não almocei. Então, o Lédio Carmona, o campeonato está nivelado por baixo. Sim, por enquanto, sim. Manchete de abertura do seleção. Você acha que tem 11 times que ganharam um jogo de 5, o campeonato tá bom? Cara, eu, ao contrário de você, olho mais o copo cheio, né? Eu tô achando o campeonato muito legal até o momento. Muito legal é uma coisa. Eu tô falando do nível do campeonato. Não, Muito sim. legal, o campeonato sempre é. Cara, eu também acho, sabe, que a expectativa desse campeonato para alguns times eram altíssimas e esses times também não estão conseguindo performar. O que abre também uma outra discussão. Será que o Vasco está tão abaixo assim? Porque nós também que tivemos também jogos já duríssimos e continuaremos tendo. Agora, meu irmão, essa daqui do Elia Júnior lá no Band News ou Band Sport News, uma coisa assim. Mas falando na Band, o Elia Júnior veio ali falando a respeito de Fábio Carille e Felipe Luiz, e isso daqui também vai dividir muitas opiniões. O Felipe Luiz é um treinador pior do que o Fábio Carille. O Carille é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz. Na minha opinião, o Carille é melhor do que o Felipe. Não, eu entendo que você possa não concordar. Peraí. Eu te digo, agora você vai cair da cadeira. Então eu vou sentar. Agora, não, senta pra você ver. Então eu vou sentar. Senta. Senta. O Felipe Luiz é um treinador em processo de preparação, de criação como treinador. Está muito distante do Carille, que é um treinador pronto. Está muito distante do Thiago Carpini, que é um treinador pronto. O Carpini é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz, mas não dá nem para comparar. O Felipe Luiz é um treinador... E aí, na sua opinião, Carille é melhor do que o Felipe Luiz? Cara, olha só, na minha opinião, eu não vou nem falar que seja melhor ou pior. Eu só acho que existe uma forçação de barra para um treinador que começou agora e treina um dos melhores times do Brasil. Eu queria ver essa qualidade, esse entendimento tático e técnico do Felipe Luiz treinando um time de menor expressão, para ver se ele vai dar resultado, para ver se as suas ideias vão funcionar. Porque quando você tem um material melhor para trabalhar, é claro que fica muito mais fácil. Quero ver pegar um time aí que passa muitas dificuldades na sua montagem para saber se tudo que ele pensa, tudo que ele deseja que os jogadores façam, ele consiga aplicar dentro de campo. Acho que existe aí, sabe, um abismo muito grande ao ponto de pessoas acharem que o Felipe Luiz tem condição de ser treinador da seleção brasileira. Para mim, se for, justifica muito. O Brasil está aí há aproximadamente 23 anos, não é isso? 2002, 2025,
há 23 anos sem ganhar uma Copa do Mundo e eu não tenho expectativa que venha ganhar a próxima. E bom, em falar em ganhar alguma coisa, quem tá ganhando muita moral no Vasco e no Brasil é o Léo Jardim, que é o goleiro com mais defesa no Brasileirão desde a sua estreia. Desde que o Léo Jardim estreou como jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro lá em 2020, ele tem 293 defesas, seguido de João Ricardo do Fortaleza, 297. E aí passa pelo Fábio do Fluminense, 249. E o Cássio, Corinthians e Cruzeiro, 246. E o Marcos Felipe do Bahia, 245. Hoje nós temos o melhor goleiro do Brasil, na minha opinião, e a atuação de sábado justifica demais isso. Jogadores do Vasco com mais desarme por jogo no Brasileirão. Seguimos aqui de PH, para quem gosta de jogar o Cartola. PH, João Vitor e Hugo Moura. Só que o PH tem mais do que o dobro, né, galera? Tem aqui o dobro do João Vitor e do Hugo Moura para baixo. E é engraçado, né? Nós jurávamos que o Hugo Moura era um dos maiores desarmadores do Vasco e não é. Agora, jogadores com mais corte por jogo, Hugo Moura tá lá embaixo. O primeiro é o João Vitor, seguido do PH, e aí vem o Lucas Freitas. Maurício Lemos, que está contundido, é o quarto. E o Hugo Moura. Será que o Hugo Moura é esse cão de guarda todo? Eu trouxe esses números aqui para poder debater isso com vocês. Porque a expectativa que é criada em cima do Hugo Moura é que ele é um cara essencial e que ele ali faz muitos cortes, dá aquela segurança à zaga, só que os números aqui estão dizendo outra coisa. E olha só, não estou criticando o Hugo Moura, só estou trazendo os números. E jogadores do Vasco com mais perda de bola. Aí vem o Puma, que quase não joga, rapaz. Seguido do PH, ou seja, o PH ele rouba muita bola, mas ele perde também muita. Lucas Piton, cara, as nossas laterais para perder a bola, olha, complicado, hein? E aí vem o Felipe Coutinho e para terminar o João Vitor. Agora, o João Vitor não era nem para estar nessa relação, né? Porque o João Vitor, a obrigação dele é só tocar a bola pro lado, dar um chutão para frente. Mas consegue ser aqui o quinto defensor a perder a posse de bola. E para a gente poder seguir, vamos falar agora sobre Copa Sul-Americana, porque amanhã esse jogo irá passar no SBT, ESPN, Disney e, é claro, aqui no canal Na Torcida Vascaínos, a transmissão com áudio. Eu, Ricardo França, Chuchuzito deve vir para esse jogo entre Vasco e Lanús, que vale a liderança do Grupo G. O Lanús tem 4 pontos, mas tem um saldo melhor do que o do Vasco. O Vasco faz 3 gols lá no Melgar e depois toma 3 gols. Se tivesse vencido aquela partida no Melgar, o Vasco estaria com 6 pontos. E aí entraria amanhã em campo pela manutenção da liderança, coisa que não aconteceu. Então o Vasco, ele segue aqui com 4 pontos, 1 de saldo, e amanhã, se bater o Lanús, o Vasco vai a 7. Se empatar esse jogo aqui, vai ser um péssimo resultado para o Vasco, porque aí o Vasco vai pegar ainda o Puerto Cabello fora, vai pegar o Lanús fora de casa e fecha o seu grupo contra o Melgar em casa. Então esse jogo aqui vale a liderança e vale a manutenção. Eu não acredito que o Vasco irá perder para o Puerto Cabello na Venezuela. Se perder, meu irmão, aí justifica também não ser líder. Mas eu acho que se o Vasco vence do Lanús, vence o Melgar, aí empata com o Lanús lá na Argentina, o Vasco ali consolida esse primeiro lugar porque fecha o seu grupo contra o Melgar. Então precisa ganhar, vamos lá, precisa ganhar do Lanús, ganhar do Puerto Cabello para aí voltar à Argentina e decidir com o Lanús, porque aqui em casa, se o Vasco não ganhar do Melgar, sinceramente, né, olha. Bom, e o Vasco está se preparando para esse jogo de amanhã. Aqui tem algumas fotos importantes que foram exibidas lá pelo Instagram do Vasco da Gama. Todos estiveram hoje debaixo dessa chuva fininha no CT Moacir Barbosa, mas o grande destaque desses que voltaram a treinar com o grupo e de repente poderá estar à disposição amanhã é o Adson. O meio atacante não esteve na partida contra o Flamengo, ele foi poupado e isso tudo faz parte
ou vem fazendo parte de um controle de carga. Assim como o Adson, outros jogadores do Vasco também passarão por esse processo, então não tem jeito, sabe? Pra galera que de repente, pô, o Adson... Cara, não é só o Adson. Todos os jogadores vão passar por isso devido à maratona de jogos que o Vasco irá enfrentar ainda nesse mês de abril e também no mês de maio. Mas parece que o Lanús também tem as suas dificuldades. O centroavante Walter Bou teve uma entorse no tornozelo uma semana atrás e está fora da partida contra o Vasco. O jogador tem o terceiro maior valor do mercado do Grenar, avaliado em 1,7 milhões de euros. Desfalque mais importante do Lanús vem no primeiro homem de marcação. Felipe Pena está fora desde 21 de fevereiro. Jogador mais caro do elenco também não estará lá. O volante vem sofrendo com lesões em 2025. Então, esses dois jogadores não estarão a campo. E, no caso, o Lanús está aqui, ó. Segundo a informação que o meu amigo lá, Leandro Mendonça, trouxe, a zaga titular do Lanús tem a média acima de 35 anos, enquanto o Vasco tem uma média de 25 anos. E aí fica essa pergunta, né? Sobre o setor defensivo do Lanús. Dá para tirar proveito se imprimir uma velocidade em cima dos caras? Lembrando também que o nosso atacante está na mesma faixa de idade. E o Rayan teve aqui analisando esse jogo de amanhã, fazendo ali a sua projeção do que será Vasco e Lanús. Essa entrevista está lá na Vasco TV. Valeu, galera? A expectativa está muito boa, o grupo está muito confiante. O jogo contra a Argentina é sempre difícil, mas o grupo trabalhou bem e estamos nos últimos 3 jogos, jogamos jogos em casa. Em casa a gente somos muito fortes, então se Deus quiser vamos manter essa pegada para sair amanhã vitorioso. Espero que nos apoie, que enche o nosso cadeirão, que eles são muito importantes para a gente, nosso 12º jogador dentro de campo. Então vai ser muito importante a gente estar lá nos apoiando, cantando, e se Deus quiser vamos sair vitoriosos de lá. Sim, estamos muito concentrados, cara, ele fala muito com a gente. Tem muitos jogos pela frente aí que vai ser muito pegado, então a gente está muito concentrado em todos. Então a gente amanhã tem que fazer um jogo bem consciente, bem tranquilo, para sair vitorioso. Então tá aí. Bom, Rayan fazendo a sua projeção e eu queria saber da sua opinião, porque esse confronto aqui, ó, números de jogos, 4, 2 vitórias do Vasco, nenhum empate. Até o momento, na história de Vasco e Lanús, não teve nenhum empate. São 2 vitórias também do Lanús. 6 gols do Vasco, 5 gols do Lanús, e é um confronto até então muito equilibrado. Eu queria saber da sua opinião, se vai dar para fazer a boa amanhã. Inclusive, o Vasco, que completa São Januário 98 anos, amanhã, nesse decorrer de feriadão, o Vasco lançou uma super promoção. Se você comprar o seu ingresso, você pode comprar meia para o visitante. Então, se você já tem meia, você também pode comprar meia para o visitante. É uma promoção que o Vasco vem fazendo. Um ingresso adicional com 50% de desconto para todas as categorias. É só você colar lá no Sócio Gigante. Inclusive, o Vasco vem dizendo que para essa partida vai ter ali, no caso, o QR Code do ingresso para você poder passar, sabe, pelas barreiras que são feitas ali, enfim, toda a preparação, a logística desse jogo. Os torcedores passarão por algumas barreiras para ficar um entorno, só quem vai para o jogo. A gente sabe que o torcedor do Vasco tem um costume de estar na barreira ali, independente se vai estar assistindo o jogo ou não, enfim, confraternizando um torcedor com outro do Vasco, gostam de estar na barreira, mas vai ter, no caso, algumas passagens que vão te pedir o seu ingresso, e aí você vai ter que apresentar o QR Code. Então essas são as informações. Vou até dar aqui, sabe, rapidinho uma olhada para ver se nós temos alguma coisa a mais para poder fechar esse vídeo. Não temos mais nada. Então quer dizer, Vasco e Lanús amanhã, 21h30. Queria muito saber da sua opinião sobre essa preparação do Vasco. Será que dá para o Adson vir como titular? Porque, segundo informações aí, de repente o Carille vai repetir a mesma formação e o Rayan vai vir do lado direito e o Nuno Moreira vai vir do lado esquerdo.
Coutinho vai ser o organizador, ao lado de Jair e também do Hugo Moura. Logo mais nós vamos debater muito essa informação, mas eu queria saber de vocês, qual é a sua expectativa para esse jogo, sobre essa possibilidade de perder o Lucas Freitas. Vasco teria um substituto? Será que dá para correr atrás? Vale a pena? Porque a multa, e também eu acho que o Fenerbahçe não vai pagar a multa rescisória. Deve de colocar uma oferta na mesa, deve de chegar a 60, 70 milhões de reais. Queria saber se vale a pena vender por esse valor ou não. Eu acho que menos disso também o Vasco não vai aceitar. Enfim, e também deixa a sua opinião sobre essa questão do Campeonato Brasileiro que o Led falou. Está nivelado por baixo, está nivelado por cima? Como é que está a história do Campeonato Brasileiro? Dá para o Vasco fazer melhor? Daria para o Vasco estar numa colocação melhor se não tivesse desperdiçado talvez a oportunidade contra o Ceará, que eu acho que daria para fazer um resultado, e também contra o Corinthians, né, onde o Vasco veio com 8 reservas? Deixa a sua opinião. Tô metendo o meu pé. Bom, mais tarde eu volto aqui para mais uma live do canal Na Torcida Vascaínos. Beijo no coração e eu fui que fui, galera.